Sabe aquela cobrança inesperada? Ou o trabalho que você está enrolando há semanas para concluir e agora já não tem mais prazo? Ou um e-mail delicado que precisa responder e não sabe muito bem como? Tudo isso são indícios de que você sofre com um dos grandes males do século XXI e que fatalmente está prejudicando a sua saúde física e performance. Além disso, também causa 3 falhas graves em 3 áreas fundamentais da sua vida. Não sabe quais são? Então fica por aí. Há milhares de anos atrás, o mundo era um ambiente hostil. A gente precisava viver em comunidade, não porque a gente gostava de pessoas, mas por uma questão de sobrevivência. Animais perigosos, circunstâncias do ambiente poderiam acabar com a nossa vida num instante. E não existia a tecnologia que a gente tem hoje que garante uma proteção, que garante um conforto, mas ao contrário, a gente só contava com um simples mecanismo chamado estresse. Toda vez que a gente percebia algum tipo de perigo, o estresse acontecia, a onda de hormônios tomava a nossa corrente sanguínea e isso orquestrava uma série de órgãos e movimentos internos do nosso corpo que permitia a gente ter uma ação vigorosa, uma resposta adequada para qualquer ameaça que eventualmente surgisse. O problema é que hoje a gente não tem mais animais perigosos perambulando pela rua. Ao contrário disso, a gente tem cobranças de pessoas por trabalhos que a gente prometeu fazer, expectativas de entrega de coisas grandiosas para o nosso futuro que vão fazer diferenças que a gente até agora não conseguiu tirar do papel, cobranças por conta de compromissos anteriores que a gente até esqueceu, e tudo isso aumenta gradativamente esse mecanismo que no passado servia para nos garantir a sobrevivência e hoje só penaliza a nossa circunstância terrena. O estresse ele traz uma série de inconvenientes quando ele não é utilizado para esse propósito de sobrevivência. Ele ativa 2 hormônios principais, a adrenalina e o cortisol, e nisso ele incapacita. Essa é a nossa grande primeira falha, nosso foco. Então a gente, por ter uma quantidade muito grande desses hormônios, o nosso foco direciona para aquilo que oferece uma ameaça, um risco, e como não há algo muito claro à nossa volta, a gente só vê várias cobranças e coisas pendentes, a gente não sabe muito bem onde focar. Esse é o primeiro grande mal. E não só isso, ele causa o que a gente chama de efeito Zeigarnik. É uma falha, uma resposta automática do nosso cérebro toda vez que a gente deixa algo pendente e retém na nossa memória de trabalho. É o espaço onde a gente processa coisas imediatas. E o problema disso é que quando a gente fica com essa retenção acumulada de várias coisas pendentes, ela incapacita novas entradas, outras coisas que a gente poderia estar assumindo e que traria um benefício maior. Então a gente fica com aquele inconveniente de coisas abertas e ao mesmo tempo não consegue focar numa coisa específica. Então a primeira grande falha é essa incapacidade de foco. A segunda tem a ver com a nossa memória de longo prazo. Nosso cérebro, para gravar coisas, ele precisa de alguns processamentos específicos. Por exemplo, 2 regiões muito utilizadas, do nosso córtex pré-frontal junto com o hipocampo, eles precisam trabalhar em conjunto, reforçando alguns enlaces, algumas circuitarias neurais, para trazer aquela informação que na hora está sendo processada de uma forma temporária para permanente. Como você está inundado com hormônios que vão te aumentar a virilidade, a sua atuação ativa e com muito vigor, essas funções que não são práticas nesse momento, como a do fônix, própria o hipocampo, elas são desativadas. Você só vai conseguir memorizar coisas ali que vão oferecer algum risco para a sua saúde ou integridade física. Quem tem mais de 35 anos deve se lembrar de quando você estava no dia 11 de setembro de 2000, quando a gente teve os atentados às Torres Gêmeas, e provavelmente você se lembra até hoje porque aquilo foi algo que ativou esse mecanismo de estresse altíssimo e isso fez com que você retesse essa informação que não é útil para você hoje. E provavelmente você não se lembra onde deixou a chave do carro semana passada, é um evento mais recente. Então, o estresse faz com que a gente memorize coisas que são desnecessárias, mas não aquelas que deveriam estar sendo memorizadas, que vão trazer algum valor agregado para a nossa vida. Um terceiro aspecto, terceira falha, ou seja, que a gente acaba sendo prejudicado por conta desse grande volume de hormônios indesejados, tem a ver com a nossa ação. A gente perde a capacidade de agir no longo prazo, porque como a gente está
com várias coisas pendentes e um nível de estresse alto, e faz com que a gente drene a nossa energia mental, e a gente precisa de uma energia mental para manter as nossas funções cognitivas operando, e não só isso, a nossa força de vontade, nossa motivação, e ela se esgota muito rápido, e você tem uma tendência de parar, interromper trabalhos no meio por falta dessa energia que se esgotou antes do tempo como deveria. Então, as 3 causas fundamentais, como eu comentei, são capacidade de foco, a dificuldade para memorizar coisas de longo prazo e a baixa intenção de levar ações adiante. Como que a gente faz para poder reverter esse cenário? Quando a gente analisa o estresse e a nossa performance, talvez você pense, o ideal então é eu ficar sem nenhum estresse, e isso eu consigo atuar de uma forma mais ativa e com alta eficácia. Mas não é essa a resposta. O estresse ele é benéfico até certo ponto. Se a gente olhar de uma forma gráfica, seria mais ou menos assim. A gente tem que evitar os extremos. Nem sem estresse nenhum, nem com muito estresse. Trabalhando no meio, a gente consegue atingir o modo de fluxo. Talvez você já tenha ouvido falar que é quando a gente está totalmente concentrado e imerso naquela atividade, dedicando e utilizando o máximo das nossas funções cognitivas. Quando a gente não está nesse centro, a gente está, por exemplo, sem estresse nenhum, a gente tende a ficar no tédio. E aquilo também não faz com que a gente se motive a agir. E, ao mesmo tempo, tendo no extremo, vai gerar todos esses efeitos e falhas que eu comentei no início. Como a gente consegue manter essa faixa mediana de estresse? 2 coisas principais: senso de controle e clareza sobre o futuro. Quando eu falo sobre senso de controle, quer dizer você saber o que precisa ser feito e como você vai executar aquilo. Então, apesar de ter 1000 coisas para serem executadas e entregues da minha parte, eu tenho um método, um programa, a forma de executar aquilo, e aquilo vai ser feito ao longo do prazo. Eu tenho controle sobre aquilo. E o senso de futuro, a clareza sobre ele, significa a gente saber para onde a gente está indo, porque também não adianta eu executar um monte de coisas sem saber qual direção eu estou tomando. O escultor, quando ele pega um bloco de pedra cru, ele não sai martelando com o formão numa expectativa de que alguma coisa vai sair dali gloriosa. Não, ele sabe exatamente o que ele está esperando, e cada martelada daquela é planejada para um fim específico. Então, claro, hoje a gente não consegue entrar nesse nível de detalhe, é um vídeo muito mais instrucional. Mas se você quer ter um pouco mais de detalhe, na descrição você vai ter acesso ao link do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar informando muito mais sobre esse tipo de conteúdo, e não só isso, também permitindo vocês a ter acesso a alguns programas e informações que a gente tem internas. Então não perca tempo, se inscreva no nosso grupo para ter acesso a muito mais conteúdo e conhecimento como esse. Não é encorajamento, é procedimento.